Partida de terceiro lugar basicamente é um amistoso glorificado, né? Mas de qualquer maneira, é Copa do Mundo. A gente esperava que ia ser um jogo entretenido, né? Que ia ter bastante gol e tal. Mas eu não imaginava que ia ter 10 gols na partida. Foi um negócio absolutamente fantástico, porque, cara, a França, ela fez esse jogo acontecer pra gente, tá? Ela é a protagonista desse jogo, nos entregando uma partida pra história. Por quê? Porque a França, eles entraram com aquela mentalidade de, pô, amistoso de luxo, né? Não serve pra nada, não vale pra nada. Mas, cara, ainda assim, tipo assim, é um jogo oficial de Copa do Mundo, cara. Tá valendo? Tu tem que mostrar o mínimo de esforço e comprometimento. E no primeiro tempo, os caras não estavam nem aí, cara. Foi impressionante porque, assim, em teoria vale um terceiro lugar. Né, se tu se importa com isso. Pro Mbappé valia os golzinhos dele pra bater recorde e tal. Pô, último jogo do Deschamps, vamos dar uma despedida bonita pra ele. Mas não, os caras não tá... Cara, o quanto que a França fez corpo mole no primeiro tempo foi sacanagem. Os caras estavam andando em campo, pô. E aí quando chegou no segundo tempo, eles foram obrigados a reagir pra não passar um vexame histórico. E aí que o jogo ficou bom. Cara, 10 gols no jogo. Né? Tu pode ver, cara, grandes chances. 8 para um lado e 6 pro outro. Gols esperados, quase 3 de cada lado. Um bagulho completamente insano. Uma partida que, né, cara, foi fantástico no fim das contas. E tem muita coisa pra falar. Eu vou ter que focar nos principais lances, gols e tal. E também nos recordes, né? Porque a gente teve muita coisa acontecendo. Bom, o jogo começa, né, cara? Lembrando que os dois times foram mistos, hein, rapaziada? Isso é muito importante ressaltar também. Né, porque dois times aí com jogadores que não vinham jogando juntos, né? Por exemplo, o Cherki começou de titular aqui. A Inglaterra botou o Tony, botou o Henderson no gol, né? Aquela coisa toda. E o jogo já começa com um gol do Rice, em que o Doué faz um passe péssimo aqui na ponta direita, acho que era pro próprio Cherki, né? O Rice intercepta, vai carregando. E esse gol do Rice é interessante, cara, porque ele mostra como a França estava apática nesse primeiro tempo e como o jogo, em vários momentos, não teve meio campo. Parecia, cara, quando eu jogo futebol assim, né? Quando acaba a energia da rapaziada já no final do jogo, basicamente é ataque contra a defesa, né? Quando o time rouba a bola, não tem mais meio campo. Isso aqui, em vários momentos, pareceu a mesma coisa. Com a diferença de que pareceu isso com 2 minutos, 2 minutos de jogo. Não tem porquê os caras estarem cansados, obviamente, né? O Rice simplesmente foi caminhando, mandou uma paulada de fora da área e fez 1-0. Como se fosse fácil, né? Um tirambaço aí, muito bom pra coroar uma boa Copa do Mundo que o Rice fez. Depois da França toda esgaçada, né, toma um gol do Saka aqui que tava impedido um pouquinho, né? Aí acabou não valendo. E depois tem mais uma bola aqui enfiada pro Saka, cara. Que o Saka sai na cara do gol, tenta puxar pra perna esquerda que é a boa, né? Só que ele demora um pouquinho, é travado. Mas tu pode ver a França no limite, cara. No limite, a todo momento a Inglaterra atacava, parecia que eles iam fazer gol. A França tava esburacada de uma maneira, assim, chocante. E aí nesse escanteio, acho que foi no mesmo escanteio, né? Desse lance do Saka aqui, se eu não tô enganado assim. Vem a bola na cabeça do Konsa, que finaliza ali no cantinho de cabeça pra guardar o 2-0. Né, tava fácil. A França teve um momento ou outro, né? Por exemplo, esse aqui em que o Doué bota na cara do gol Mbappé. Esse lance tava marcaram impedimento. É capaz que não tava, né? Mas acho que tem um joelhinho do Mbappé na frente. Enfim, ele sai da cara do gol ali, o Gay depois salva em cima da linha, depois que o goleiro fez a defesa. Aqui um gol que o Rashford merecia muito fazer. Cara, que fantástico, na frente da área. Ele dá uma caneta de costas no Zaire Emery. Cara, foi lindo, velho. Depois mandou um tirambaço no gol ali, mas o Manhã foi pegar. Né? Cara, olha isso. O time da França... Cara, a defesa da França no primeiro tempo não tem explicação o que aconteceu. Assim, é até difícil tentar analisar taticamente, né? O que os caras estavam fazendo, cara? Quando o passe que bota o Rashford pra correr sai, o cara mais atrasado, né? Mais pra trás do time da França, acho que era o Lacroix, ele tava tipo quase dentro da área do adversário. Não tem sentido. Parecia que a França nesse lance tava buscando um gol... Tipo assim, milagroso aos 50 do segundo tempo pra empatar o jogo. Todo mundo na frente, completamente sem estrutura. Eu tenho certeza que quando esses técnicos foram fazer a preleção e organizar os times pra partida, né? Eles devem ter falado alguma coisa tipo, pessoal, vamos lá, vamos acabar a Copa bem, mas vamos se divertir também. Né, um jogo daquele jeito, não precisa ficar tão preso hoje, né? Faz um pouquinho que vocês quiserem aí também. Só que aí, cara, tava uma zona. O time da França tava assim, de arrepiar, né? Tava de arrepiar. O Rashford sai na cara do gol, o Manhã pega, a bola volta no Saka. Cara, isso aqui... Esse lance demorou muito tempo, cara. E os franceses não conseguiram se reorganizar, mesmo o goleiro dele salvando. Aí o Saka finaliza, acho que é o Lacroix que salva em cima do gol. Aí o Rashford pega a bola, vira pra trás. Aí dá tempo dele tocar pro Saka de novo. E aí os caras esqueceram, tipo assim... Tava tanto caos dentro da área... Né, que talvez o único jogador que fez alguma coisa decente foi esse aqui que foi parar em cima da linha ali pra tentar tirar a bola. O restante, todo mundo perdido, cara. Aí o Rashford toca pro Saka e o Saka empurra pro gol vazio, porque... Tipo assim... O que esse cara aqui tá fazendo, por exemplo?
É o Lacroix, esse maluco aqui. Desculpa, rapaziada. Screenshot muito ruim, baixíssima resolução. Não consigo lembrar quem que era, não consigo nem ver o número aqui, né? Mas o cara não tá nem marcando gol, nem marcando o Saka. Ele tá no meio do caminho, perdidaço ali. E aí o Saka faz o terceiro da Inglaterra. Né? A cada vez que a Inglaterra descer, parecia que ia ser gol. Esse aqui é um giro que o Eze faz no meio campo muito bem pra cima do Zaire Emery, né? Mete aqui, cara, ele meteu aqui um passe que quebrou uma linha, duas, e deixou o Saka na cara do gol, basicamente. Foi lindo esse passe aqui, né? Apesar de que a defesa da França estava vaziada, ainda assim tem que reconhecer o mérito ofensivo da Inglaterra também, que foi muito bem no primeiro tempo. E o Saka finalizou e fez 4-0. Aí eu pensei, pô, beleza, eu sabia que provavelmente ia ser um jogo meio vaziado. Disputa por terceiro lugar geralmente sai bastante gol, né? Mas eu imaginei que ia ser uma paradinha, tipo, uma brincadeirinha, tipo um 3-2. E que ia ter, tipo, lá e cá, entendeu? Sabe assim, quando tem, tipo, amigos do Ronaldinho contra amigos do Thierry Henry. Aí é essa parada, né? Vai lá e cá, cada vez que um time ataca faz um gol e tal. Mas não, cara. Porra, a Inglaterra amassando a França. Bicho, teve um momento ali que eu achei que eles estavam no momento 7-1. Sabe aquele momento que dá o famoso apagão na seleção brasileira? E o Filipão não mexe, né? E ali o Brasil toma 4 gols em sequência praticamente. Tu tá ligado esse momento? Teve momentos aqui que foi assim, porque eu só mostrei os gols, né? Pra quem viu o jogo, cara, teve outras vezes que a Inglaterra passou perto de fazer mais e mais gols, né? Então eu pensei que o Deschamps ele foi meio maluco de não fazer nada. Apesar de ser uma disputa por terceiro lugar, pô, tu vê o teu time apanhando, tu não mexer, eu achei meio esquisito. Pro segundo tempo, o cara falou, dane-se, botou 4 titulares, né, botou o Dembélé, meteu o Upamecânico, ele trouxe os pesos pesados e aí deu muito certo, eles voltaram com um espírito diferente também, começaram a pressionar em cima, começaram a... Acho que o papo no vestiário não deve ter sido muito molezinha, não. E deve ter tido cobrança lá, no sentido de tipo, cara, pelo amor de Deus, rapaziada, vamos correr um pouquinho pelo menos, né, a gente tá... O mundo, cara, é Copa do Mundo. O mundo inteiro tá assistindo isso aqui, vocês estão passando vergonha, pô. E aí os caras começaram a correr. O Pamecano ganha essa bola limpa aqui do Watkins, né? E avança, bota pro meio aqui, o Olise aí, ele faz o que ele faz de melhor, né? Se ele teve tão apagado na eliminação da França, assim como todos os franceses basicamente, aqui ele domina, né? E só no olhar pra cima ele já sabe o que ele vai fazer e deixa o Mbappé na cara do gol com uma enfiada de bola magnífica pro Mbappé chegar e de primeira fazer o seu 9º gol na Copa do Mundo, 21 gols em Copa do Mundo nesse momento, hein? É brincadeira. Cara, a Copa desse homem, dá até pena que ele tenha caído pra França, pra Espanha daquela maneira, sem conseguir jogar. Porque a Copa dele, se tu for pegar, cara, ela é espetacular do começo ao fim, exceto o jogo contra a Espanha. E talvez os primeiros 45 minutos daquele jogo contra Senegal, né? Que a França jogou pouquíssimo também. Fora isso, cara, a Copa do Mbappé é lendária, pô. É lendária, é uma copaça que ele fez, rapaziada. E aqui começou a reação francesa, né? Tem um lance maluco em que o Eze, o bicho virou o Ronaldo Fenômeno, ele driblou 3 camaradas no meio campo. Só que na hora de acelerar pro campo vazio aqui, acho que ele não é um cara de maior velocidade pra botar na frente aqui e conseguir ganhar na corrida, né? Então ele tenta finalizar do meio do campo, acaba perdendo o gol, mas foi um momento fantástico dele. Aqui mais um momento fantástico do Mbappé, né? Ele cai aqui pra ponta esquerda, olha o passe que ele faz aqui, ó. Pô, uma jogada não era tão simples fazer isso aqui não, rapaziada. Não era um passe tão óbvio, não. O Barcola faz a corrida, o Barcola é o tipo de jogador que tu sabe que tu pode botar pra correr, né? Ele é o cara que, se tu botar a bola na frente, ele provavelmente vai ganhar na corrida de quem tiver aqui tentando marcar ele. O Mbappé faz a enfiada aqui no meio da defesa e o Barcola recebe, né? Na correria, puxa pra dentro e manda o tirambaço ali no canto do Henderson pra fazer o 4-2. E a França vindo. Dembélé recebe na cara do gol. Ele chuta em cima do gol, depois o Olise pega e manda pra fora. Cara, nesse momento os ingleses já estavam assim... Acabou, né? Vamos tomar a virada. Já era. Os caras estavam no primeiro tempo. Porra, Tuchel, perdão por todas as críticas, tu é o melhor técnico da história da humanidade. E no segundo tempo, nesse momento, os caras estavam tipo fora Tuchel, vaiando o cara e tal. Aqui mais uma bola que o Olise recebe, ele vai carregando na frente da área com muito espaço e finaliza pertinho do gol. Né? O cara tentou a Copa inteira fazer o golzinho dele e não deu. Aqui um lance fantástico. Cara, esse lance aqui é muito... É brilhante desses caras, velho. Dos 3 da França, né? O Dembélé, ele pega essa bola bem mais pra trás aqui. E ele ameaça fazer o passe pro Mbappé umas 2, 3 vezes. Né? Parece que o Mbappé vai correr, parece que o Dembélé vai tocar, mas ele segura. E aí ele faz o passe no momento certo e sai uma tabelinha linda aqui. Né? De Mbappé pra Olise, de Olise pra Mbappé. O Mbappé puxa pra canhota ali e manda no cantinho pra fazer o 4-3. Nesse momento, o Mbappé chegava a 10 gols na Copa do Mundo e a 22 gols na história das Copas, se tornando, rapaziada, o maior artilheiro de toda a história das Copas do Mundo. Com 3 Copas jogadas só. Ele tem mais 2 no currículo tranquilamente. Talvez mais 3. Se ele se inspirar no Messi e quiser ir pra uma Copa com quase 40 anos,
né? O Mbappé com o físico que tem é bem possível que consiga. Eu tô olhando a lista aqui, ó. Não tinha um jogador que metia 10 gols numa Copa do Mundo desde o Gerd Müller na Copa de 70. E fora ele, teve os famosos 13 gols do Just Fontaine lá em 58 e os 11 do Sandor Kocsis, né, da Hungria em 54. Ou seja, só 2 jogadores em toda a história das Copas do Mundo meteram mais de 10 gols numa Copa. Cara, o Mbappé já é um cara lendário. Se ele parar hoje, né, acabou a Copa, ele fala assim, me aposento da seleção, me aposento do futebol, não quero mais saber de nada. Ele já é um dos melhores jogadores de todos os tempos das Copas do Mundo. É inacreditável, pô. Com essa assistência aí, o Olise chegou a 7 assistências nessa Copa, quebrou o recorde do Pelé em 70, e desde que existem dados para assistências lá em 1966 para frente, né, ou seja, nos últimos 60 anos, nunca ninguém tinha dado 7 assistências numa Copa do Mundo. Então, o Olise superestimado, né, que não decide nada, como dizem alguns aí. Tá aqui, rapaziada, primeira Copa do cara, simplesmente o maior assistente de todos os tempos numa Copa do Mundo. É brincadeira o que jogou esse camarada também, em geral, durante a Copa, né? Teve maus e bons momentos, pra ser bem sincero aí. Eu acho que o Olise, infelizmente, o desempenho dele foi caindo conforme a Copa foi passando, e hoje deu uma subidinha de novo, né, com 2 bons passes aí. Nesse momento do 4-3 também, a câmera vai no Cherki. Cara, o Cherki me deu uma pena, velho, porque ele tava com essa cara de desolado, mesmo a França crescendo, né, e diminuindo. Porque, pô, o que esse bicho é talentoso é brincadeira. O que eu elogiei a temporada dele agora, a última, né, foi sacanagem. Só que a Copa do Mundo dele é tenebrosa. E aí ele sai, né, fez um primeiro tempo muito ruim, sai de campo, o time deslancha. Doideira, né? Aqui o Olise tentando fazer gol, né? Mais uma vez a bola chega pra ele do Dembélé, acho. Pra ele finalizar aqui um pouquinho longe. Aqui o Tuchel finalmente conserta a Inglaterra, demorou pra mexer, né? Ele tira o Eze e o Tony, bota o Bellingham e o Anderson reforçando o meio campo, porque ele tava com o Tony e o Watkins. O Watkins é uma máquina de pressionar no Aston Villa, mas basicamente, em teoria, pelo menos, são 2 centroavantes, né? Então ele dá uma reforçada no meio campo e o Bellingham entrou muito bem na partida, muito, muito bem. Tanto é que talvez seja o primeiro lance dele, acho isso aqui, né? Que ele recebe na cara do gol ali, só o único erro que ele fez tudo certo até finalizar, porque ele demorou muito. Ele tentou ajeitar bem certinho pro pé direito, demorou. Quando ele finalizou, ele tava em cima do Manhã já. Aí o Manhã pegou com facilidade. Aqui mais uma bola que, cara, é inacreditável. Olha essa bola que o Olise recebeu. É uma bela jogada da França, cara. A bola passou de pé em pé ali, chegou no Olise e ele de cara pro gol, cara, pegou de direita. Ele nem pegou tão mal assim, mas a bola foi pra fora. O mais incrível, cara, é que o Olise, eu vou falar mais dele daqui a pouco, né? Mas ele quebrou o recorde de assistências, deu 7 passes pra gol na Copa do Mundo e o cara não conseguiu fazer um gol. Cara, ele tentou a Copa inteira. Vários jogos ele tentava e saía frustrado. Hoje, cada vez que ele perdia um gol, e não foram poucos, acho que ele perdeu uns 3 gols. O bicho ficava assim, velho, indignado. Ele claramente estava querendo muito e merecia muito sair dessa Copa com um golzinho, né? Aqui uma bola fantástica para o Jed Spence, que faz uma Copa gloriosa também, depois que ele se recuperou aí, né? Recebeu um carrinho do Malo Gusto, não tem nenhuma dúvida. Foi pênalti. Acho que o Malo Gusto é um jogador que, antes desse pênalti, eu tava pensando que ele era, assim, o que me parecia que era a representação perfeita da mudança de atitude do primeiro tempo pro segundo da França, porque no segundo o Malo Gusto começou a correr, ganhou alguns duelos, conseguiu salvar alguns contra-ataques da Inglaterra e tal, né? Aí o Bellingham ia bater o pênalti aqui e deixou pro Saka pagar esse pênalti. O Saka foi finalizar o seu hat-trick, bateu no cantinho ali, né? No momento que, cara, é inacreditável, chegou com 92 minutos de jogo e ainda faltavam 2 gols pra sair. Porra, cara, que loucura, né? Isso aqui eu achei muito legal, que a Inglaterra tinha só um jogador que não tinha, um jogador de linha, que não tinha entrado em campo nessa Copa do Mundo ainda, que era o Chalobah, o zagueiro. E aí foi lá o Tuchel e botou o cara pra jogar uns minutinhos, né? Achei uma atitude bem bacana, o jogo não vale nada, a Inglaterra tava praticamente com a vitória garantida, botou o cara ali pra fazer a sua estreia em Copas. Aqui mais um lance que começa com o Upamecano se adiantando no meio campo e roubando a bola, assim como tinha sido aquele primeiro gol, né? Primeiro gol da França. Esse quarto gol da França começa da mesma maneira. O Upamecano desceu, meteu uma bola lá na direita, né? E pra mim, com isso aqui, cara, é a última coisa que eu faltava pra eu botar ele, na minha modesta opinião, na seleção da Copa do Mundo. Tem que acontecer alguma coisa maluca na final amanhã pra alguém conseguir tirar o Upamecano da minha seleção da Copa. Tranquilo, pra mim, é bem possível que ele seja o melhor zagueiro dessa Copa do Mundo. Fantástico o Upamecano aí, que eu já critiquei bastante nesse canal também, né? Mas essa Copa ele errou muito menos do que ele tá acostumado e foi maravilhoso assim, então tá de parabéns. Agora, esse lance sai num contexto bem maluco, porque o Jed Spence tinha desarmado o Olise dentro da área e se machucou.
No que ele se machucou, pediu atendimento, nova regra, pediu atendimento, tem que ficar 1 minuto fora. E aí ele ficou 1 minuto fora, neste momento ele tá fora. Só que a Inglaterra decidiu que ninguém precisava cobrir. Geralmente quando tem uma parada assim, principalmente na defesa, alguém desce ali, né? Um ponta, um meio campista desce pra lateral esquerda temporariamente pra cobrir o cara que tá fora do campo. Mas ninguém desceu. E aí foi exatamente ali que saiu o gol. Olha só como o futebol é cruel, né? O Upamecano faz o passe lá pro Dembélé. O Dembélé, nessa posição aqui, meus amigos, não é fácil, porque ele pode cortar pros dois lados. E além disso, ele é craque. Eu não sei se vocês vão lembrar que tem um lance nessa Copa que o Mbappé ele vai chutar, alguém cai no chão pra desarmar ele. E o Mbappé espera um pouquinho, ainda mais um micro toquinho na bola pra tirar, porque o cara que tava no chão, tava esticando o pé e ia bloquear a bola. Né? E o Dembélé ele fez a mesma coisa. Ele derruba o Chalobah aqui, só que se ele chuta direto, a bola bate no Chalobah. Então ele consegue ter a leitura perfeita. Cara, é uma coisa muito difícil, rapaziada. Porque isso aqui é milésimos de segundo. Né? O cara caiu, ele teve o tino de dar mais um toquinho pra tirar do Chalobah e chapar lindamente aqui. Fazer mais um desses gols como ele tinha feito 3 contra a Noruega, né? 5-4. E o mais louco é que a França, ao contrário do primeiro tempo onde eles estavam, tipo assim, debochando do jogo, não tava nem aí. No segundo tempo eles estavam querendo. E aí eles foram buscar o empate. Tanto é que tava todo mundo pressionando em cima, tu pode ver. Tá o time inteiro da França aqui no ataque pressionando. E basicamente tudo que a Inglaterra precisa fazer é mandar um balão pra frente. Né? Aí o Upamecano se enroscou com o próprio Oli Watkins, acho que é, né? A bola fica com o Bellingham e aí o Bellingham faz um gol que... Cara, eu faço muita analogia das peladinhas que eu jogo aqui, porque é a minha realidade vivenciada dentro do futebol, certo? Adoraria poder dar exemplos de mais alto nível pra vocês. Mas ontem, por exemplo, fui jogar bola, e é um nível muito fraco que eu jogo aqui, tá? Só que tinha um cara ontem que ele era muito acima da média. E o cara tava no meu time, tá? Ele driblava, e conforme o tempo foi passando, ele foi ficando mais fominha. Aí, no final do jogo, ele queria fazer tudo sozinho. Ele era esse cara aqui. Né? O Bellingham se tornou aquele maluco da minha pelada que é melhor que todo mundo e quer simplesmente entrar com bola e tudo depois de driblar 250 jogadores adversários. O bicho pegou a bola, arrancou, né? Tirou do primeiro, tirou do segundo, parou, foi levando e quando tava literalmente na pequena área só empurrou pro gol vazio praticamente. Que doideira esse gol do Bellingham, cara. Que golaço absurdo. Foi muito gol de fominha jogando um amistoso, né? Com certeza, cara. Eu tenho minhas dúvidas se ele faria um gol dessa maneira aqui se esse jogo tivesse valendo a Vera mesmo, né? Se fosse a final da Copa e não a disputa de terceiro lugar. Eu duvido, eu dou. Aí o bicho fez, rapaziada, pra fechar um 6-4 que, cara, absolutamente histórico. Né? Tava olhando aqui também, é a primeira vez desde a década de 80 que a gente tem 10 gols num jogo de Copa do Mundo. Cara, essa partida foi tão insana que quando o Deschamps e o Tuchel foram se abraçar, eles estavam rindo, os dois. Eles estavam tipo... E aí, pô, doideira, né, irmão? Caraca, um sorriso natural, assim, de que acabou de ver uma coisa maluca, insana, histórica acontecendo. Né? Realmente foi uma partida pra lembrar por muito tempo, hein? É várzea, né? Tipo assim, não vale nada, terceiro lugar. Isso aqui não vai entrar em melhores, tipo assim, lista de melhores jogos da história das Copas, talvez. Se bem que foi tão absurdo que talvez entre, né? Mas em geral não vale muita coisa, mas foi bom. Foi bom demais. Estatísticas completamente insanas. E agora é o seguinte, né? Se o Messi quiser ser artilheiro da Copa, ele vai ter que meter 2 gols amanhã na final e dar uma assistência ainda, porque o desempate oficial da FIFA é pelas assistências, se eu não tô enganado, né? E em termos de assistência, aqui ele teria que dar 3 assistências amanhã pra se igualar ao Olise. O que não vai acontecer, né? Numa final de Copa não vai. Não, detalhe, eu mencionei alguns recordes pra vocês, mas essa partida quebrou uma pá de recordes. Tem mais umas coisas aí pra falar também. É muita coisa, mas vamos ficar com o fato de que em termos de entretenimento, talvez seja a melhor partida do Mundial. Né? A partida que, tipo assim, entretenimento puro. Só pro cara ficar bobo de gol acontecendo dos dois lados assim. Acho que foi, né? Muito bom, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra acompanhar amanhã o último vídeo dessa Copa do Mundo, a grande finalíssima. Inscreva-se aqui no canal e vamos junto.